Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês mais uma vez. Nesse vídeo eu quero falar sobre portas abertas. Quem nunca teve aquele desconforto, de viver esse tempo na sua vida, Aquele tempo em que as portas se fecham, e as portas você bate, você vai para um lado, vai para o outro, tenta de um jeito, tenta do outro, mas as portas estão ali sempre fechadas, você fica sem ter resultados, você fica muitas vezes sem saber o que fazer, você fica naquela luta, naquele deserto, você muitas vezes fica com perguntas sem respostas, questiona, como você vai sair daquela situação, daquele problema. Porque portas abertas é algo que, quando ela se abre, muda a história, muda a vida da pessoa, Agora a porta, quando ela se fecha, você fica limitado. Tudo que você vai fazer sempre tem uma limitação, porque você sempre vai depender, daquela situação, de resolver aquela situação. E isso muitas vezes demora um tempo, É um ciclo, é um período, é uma fase que muitas vezes a gente tem que entender o propósito de Deus, a vontade de Deus, que é para a gente não perder justamente o controle da situação, Porque quando chega uma situação de portas fechadas para portas abertas, muitas vezes há um tempo de Deus para que aquilo aconteça, e muitas vezes durante esse período, as pessoas ficam desesperadas, elas ficam, muito perplexas, assim, é algo, que acontece que muitas vezes tira o chão da pessoa, Muitas vezes na situação financeira, muitas vezes na questão familiar, muitas vezes na questão ministerial, até muitas vezes espiritual, acontece na saúde, As portas se fecham e acontece aquela ventania, acontece aquela tempestade, você fica, como se diz, Você fica somente aguardando o livramento de Deus para a sua vida, porque não tem outra saída. Por quê? Porque você já tentou resolver a situação de várias formas, mas você não conseguiu, e agora você tem que parar e esperar, claro, Deus agir. É sobre esse assunto que eu quero falar com vocês, portas abertas. E se você está tendo uma fase em que as portas estão fechadas, acredite, Deus vai abrir as portas para a sua vida. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Seja, claro, muito bem-vindo ao meu canal. Queria pedir para você se inscrever no canal e também ativar as notificações e dar também o... Vamos aqui para a palavra em Gênesis capítulo 26, o versículo 1 diz assim: E havia fome na terra além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Aqui nós vemos uma situação, pessoal, em que as portas elas se fecharam. Foi uma fase muito difícil, naquela época, na vida de Isaque. Isaque estava passando por um momento desesperador. A fome tinha tomado conta, daquela região, e ele elaborou um projeto. Ele disse: não, eu vou para o Egito, porque o Egito é um lugar de prosperidade, é um lugar de crescimento, um lugar de oportunidades, é um lugar onde a gente pode realmente sair dessa situação. E o que acontece foi que Deus falou com ele, Deus disse assim: não desças ao Egito, vai para o lugar que eu te disser, Então, Deus tinha um plano na vida de Isaque, mesmo naquela crise. Eu quero dizer para você que está me vendo aí, Deus tem um plano na sua vida, nessa sua crise. Deus tem um mapa para você sair dessa situação. Procure a direção dele, e a orientação dele. Ore mais, Procure se sintonizar mais com Deus, porque Deus tem, claro, tem uma forma para você sair dessa situação. Deus tem um meio para você sair dessa situação. Deus vai lhe dar sinais, Deus vai lhe conduzir nessa situação, e você vai, claro, ter vitórias. Você vai sair dessa crise em que você está vivendo, em que você está passando. Acredite nisso. Então o que acontece? Isaque sai, e entra em um ambiente onde só havia, pessoal, assolação, E humanamente falando, ele devia ter pensado assim: poxa, eu vim fazer o que aqui, O que é que eu
O que é que eu vou tirar de proveito nesse território, né? Um território onde também tinha seca, um território onde, né, tudo era morte, tudo era assolação, não havia nada verde, né? Animais morrendo, falta de água, situações difíceis. E Deus conduziu ele para aquele ambiente, né? É aí que está a diferença. Quando Deus nos conduz, mesmo passando pelo deserto, passando pela dificuldade, passando pelos apertos, né? Deus diz assim para você: olha, vai para tal lugar, faz tal coisa, né? E você obedecer à voz de Deus, pode ficar certo que você vai ter ali grandes resultados na sua vida. Você vai ter realmente bom êxito naquilo que você realizar debaixo da direção de Deus, né? O que aconteceu foi que ele cavou o primeiro poço, o segundo poço, né? Entupiram, foi. O inimigo veio e entupiu, né? Porque o inimigo, sabe, ele vê o que você está passando, sabe? Então, muitas vezes ele age, sabe, na situação para impedir a nossa vitória. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas na vida financeira mesmo, o inimigo, ele não quer que o povo de Deus prospere, porque ele sabe que quando uma pessoa prospera, não é, uma família está sendo abençoada e aquela pessoa vai abençoar outras pessoas, né? E vai também abençoar o reino de Deus. Então o inimigo ele fica furioso quando você persegue uma mudança na sua vida financeira, e ele fica justamente lutando para que não aconteça, não é? Não aconteça uma mudança, né? Uma mudança de fase, de ciclo na sua vida. Ele fica lutando para que você aceite aquilo, para que você, enfim. Muitas vezes a gente está numa situação que a gente quer lutar para sair e não tem força para lutar para sair. Parece que é uma situação espiritual impedindo, uma situação espiritual ali, um peso, né? Que precisa ser... precisa ter ali romper aquela situação para que você possa partir para um tempo novo na sua vida, né? Então Isaac foi uma pessoa que ele obedeceu a Deus. Quando ele cava o terceiro poço, pessoal, houve água. A água era, claro, o principal para que pudesse haver criação de animais, para que pudesse haver plantações e para que ele pudesse haver ali uma disruptura e ele vencer aquela situação de crise que ele estava vivendo. Então foi justamente isso que aconteceu, né? No terceiro poço, ele já começa a ser inserido ali na promessa e começa a viver um novo tempo na sua vida. Isaac começa justamente a prosperar. E a palavra diz que a semente que ele lançava na terra, ele lançava uma e colhia 100, olha só, né? Ou seja, houve ali já uma fertilidade, ele saindo da escassez, saindo da limitação, saindo da fome, da miséria e sendo inserido em um novo tempo. De tal forma que ele cresceu, né? Ou seja, os rebanhos se multiplicaram tremendamente, não é? O frutificar veio na vida de Isaac. É isso que eu quero dizer para você. Você que está passando por uma situação de portas fechadas, eu quero declarar e profetizar que as portas vão se abrir na sua vida, que você vai sair dessa situação, que você vai contar a vitória, que você vai viver o novo tempo, que você vai se alegrar, que você vai sorrir ainda. Talvez você esteja vivendo um tempo que você não ri, que você não se alegra, um tempo que, sabe, você não vive murmurando, sabe, mas dentro de você há aquele sentimento, sabe, como que se tivesse faltando alguma coisa durante essa fase que você está passando. Pois eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que isso tudo vai passar. Você vai ter um tempo de vitória, você vai conquistar, você vai realizar, você vai viver a bênção de Deus sobre a sua vida e você vai olhar para trás e você vai dizer: valeu a pena esperar, porque Deus ele muda a vida do ser humano. Em um ano ele pode fazer aquilo que você não fez em 10 anos. Em um mês você pode viver aquilo que você não viveu em um ano, porque quando chega o tempo de Deus, as portas se abrem, a bênção é estabelecida e o reino de Deus ele é manifestado na sua vida e você é curado e é restaurado em todas as áreas que você imagina que você esteja vivendo, né? E que necessite, que precisa de uma intervenção
da parte de Deus. É isso que eu queria falar com vocês. Portas abertas. É isso que vai acontecer. E é isso que você vai viver. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.